Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, queridos. Sejam bem-vindos ao projeto Diário do Nordeste, Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Hoje nós vamos comentar duas questões. A primeira, a questão número 15. Aqui vocês têm uma tirinha, certo? E o texto da tirinha, ele é bem interessante, ele é engraçado e nos leva também a uma análise do próprio texto, né? Do próprio signo textual. Diz assim: a análise da tirinha permite interpretar que há presença. Bom, na tirinha, o texto diz assim: essa vassoura está me matando. E a gente tem uma situação comunicativa. Numa outra, a mesma fala: essa vassoura está me matando, mas não mais a mesma figura que aparece. E no terceiro texto, a mesma fala. Considerando que na primeira fala a gente tem uma senhora que está varrendo a casa e ela está falando da vassoura propriamente dita. No segundo texto, considerando aquela visão mística da bruxa que está na vassoura, literalmente na vassoura, e a vassoura está caindo, né? Está indo em direção ao chão e está literalmente matando a bruxa. E na terceira tirinha, a vassoura está matando um animal. Literalmente, a vassoura está matando. Na primeira tirinha, a gente percebe que não existe essa ideia literal, não é? Então, analisando essas três situações, vamos lá. Item A. A análise da tirinha permite interpretar que a presença de um animal no terceiro quadrinho modifica a situação de enunciação? Gente, é a mesma situação de enunciação. A vassoura está matando, no caso, né, o animal. Item B. Da palavra matando nas situações dos três quadrinhos possui sentido literal. Possui sentido literal no segundo e no terceiro. No segundo, porque a vassoura está indo em direção ao chão, e no último, porque a vassoura vai mesmo matar o animal. Mas no primeiro, não. É para mostrar que o trabalho dessa senhora é muito cansativo, que ela está sentindo muitas dores nas costas. Então, o item B não está correto. C. Do elemento mágico no segundo quadrinho, configura um uso metafórico da linguagem. Nesse caso, apesar de ter o elemento mágico de uma bruxa, né, essa questão mística, mas essa bruxa está literalmente indo em direção ao chão, então não é metafórico, é denotativo mesmo. Item D. Do mesmo código da mensagem em todos os quadrinhos, dificulta a compreensão pelo nosso conhecimento de mundo, conhecimento partilhado. A gente entende que no primeiro tópico é o fato de um trabalho exaustivo, um trabalho repetitivo, que está maltratando essa senhora. Então, a gente não tem uma dificuldade em compreender. No segundo, a própria imagem de desespero da bruxa indo em direção ao chão deixa claro também que a vassoura está literalmente matando. E no último, a mesma coisa, tá? Portanto, meus queridos, a gente percebe que o item correto é o item E, que diz o seguinte: de diferentes situações de fala, evoca significados diferentes com o mesmo enunciado. Então, são situações diferentes. No primeiro tópico, não é literal, no primeiro quadro. No segundo e no terceiro, a situação é vista de maneira literal, mas são situações diferentes. Uma senhora varrendo a casa, uma bruxa indo em direção ao chão e um animal sendo maltratado pela vassoura. Portanto, item correto, item E. Bom, a outra questão que nós vamos analisar é a questão de número 19, que fala sobre a crônica. A crônica é um texto, é um gênero híbrido, é um gênero que mistura jornalismo e também literatura. É um texto que não tem uma responsabilidade tão grande. O próprio Drummond, autor do texto, fala sobre crônica nesse sentido, que a crônica é um texto mais leve, é um texto mais descontraído. O nome crônica vem de cronos, que significa tempo, daí o caráter, de certa forma, volátil da crônica. A gente percebe elementos muito pontuais quando a gente fala da crônica. Nós lemos uma crônica, portanto, do ano de 2015, e a gente percebe que aquele texto, por questões muito específicas do tempo em que foi escrito, que aquele texto foi mesmo escrito em 2015, por exemplo. Então, vejamos aqui o que o Drummond fala sobre crônica. Crônica tem essa vantagem: não obriga ao paletó e gravata do editorialista, forçando a definir uma posição correta diante dos grandes problemas. O que confirma o que eu disse aqui para vocês, né?
Quando ele diz que a crônica não força e não obriga o paletó e a gravata, significa que ela não é aquele texto, aquele gênero tão exigente no que diz respeito aos aspectos que vão formar esse tipo de texto. Não exige de quem a faz o nervosismo saltitante do repórter, responsável pela apuração do fato na hora mesma em que ele acontece. Dispensa a especialização suada em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e o mais que imaginar se possa. Sei bem que existem o cronista político, esportivo, religioso, econômico, etc. Mas a crônica de que estou falando é aquela que não precisa entender de nada ao falar de tudo, confirmando, portanto, a ideia de que a crônica é um gênero muito leve, muito descontraído mesmo. Bom, a questão é a seguinte: no texto, há o predomínio da função da linguagem. Gente, não existe um apelo aqui. O que existe, que a gente consegue perceber, é o próprio cronista, o Drummond, falando sobre o gênero crônica, né? Eu já vou aí antecipando um pouquinho a resposta, então não pode ser o item A. O item B, referencial, por centrar-se no referente ao assunto. O assunto aqui é uma crônica que se fala, que trata da crônica. Não é uma crônica falando sobre um assunto específico, uma crônica, por exemplo, falando sobre violência, uma crônica falando sobre desigualdade social, uma crônica falando sobre a questão da solidão, é uma crônica falando da crônica, da construção do gênero crônica, portanto não pode ser o item B. C, fática, por focalizar na manutenção do canal comunicativo, a função fática, aquela do contato imediato, da fala imediata, e nesse texto ele está falando da crônica em si e não mantendo um contato imediato com o interlocutor, portanto não pode ser o item C. Não pode ser o item D, não é uma função apelativa, por tornar o editorialista um cúmplice de sua escrita. Mais uma vez, o que o Drummond faz aqui é uma reflexão sobre o próprio gênero, cria uma crônica falando sobre o próprio gênero crônica. Portanto, queridos, o item correto é o item E, metalinguística, por utilizar um código explicando o próprio código. Então é isso, nós ficamos por aqui, até a próxima. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.